Olá, boa tarde. Campinas deverá ter um grande anel de contorno, ligando o anel viário José Roberto Magalhães Teixeira às rodovias Santos Dumont, Campinas Montemor e Anhanguera, na altura do distrito de Nova Veneza, em Sumaré. Esta é uma das propostas para desafogar o trânsito no acesso ao aeroporto de Viracopos, que hoje conta com 10 milhões de passageiros ao ano. Para saber como esses projetos farão parte do Plano Local de Gestão da Macrozona 7 e ainda do novo plano diretor que deve passar por revisão em 2016, o Câmara em Debate traz hoje o secretário municipal de Transportes e presidente da INDEC, a empresa que gerencia o trânsito e o transporte em Campinas, Carlos José Barreiro, e os vereadores Carmo Luiz, do PSC, que é o presidente da Comissão de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário da Câmara Municipal, e Pastor Elias Azevedo, do PSB, que é membro da Comissão para Assuntos da Região Metropolitana de Campinas. Primeiramente, meu boa tarde a todos. E, secretário, eu vou começar com o senhor. Seja bem-vindo, é a sua primeira participação aqui no nosso programa. Mas já, inicialmente, eu gostaria que o senhor falasse um pouco, não apenas dessa ideia que nós falamos no começo aí, na abertura do programa, mas também parece-nos que tem também um projeto de ligação ferroviária entre a rodoviária de Campinas, a Estação Boa Vista, que deve chegar ao aeroporto pelo corredor de exportação operado pela ALL. É isso mesmo? Na realidade, essa região do aeroporto de Viracopos, esse entorno, a prefeitura, através da INDEC, tem atuado junto com a Aeroportos Brasil, que é a concessionária que administra o aeroporto, no sentido de buscar soluções viárias que permitam um atendimento adequado aos acessos a esse aeroporto, que tem uma previsão de crescimento muito acentuada para os próximos anos, e de tal forma que a população, não só de Campinas, mas de outras partes do estado que estarão indo e voltando desse aeroporto, pudessem ter uma solução adequada para o seu transporte, de forma segura e boa. Então, muitas iniciativas estão sendo feitas nessa direção. A primeira delas foi uma iniciativa feita juntamente com o Aeroportos Brasil, que é o desenvolvimento de um planejamento urbanístico daquela região toda do entorno. E nesse planejamento urbanístico, além das questões que são tratadas normalmente em planos desse tipo, que é a ocupação ordenada do entorno, a recolocação de algumas famílias que hoje ocupam áreas consideradas áreas de risco pela própria infraestrutura viária que existe ali. Além dessas questões, uma das questões de vulto é essa questão do planejamento viário do entorno do aeroporto. Bom, vinculado a esse problema, então, do planejamento viário do aeroporto, começamos a estudar, através desse planejamento, alternativas que possibilitem que a população de Campinas, nesse caso, pudesse ter um deslocamento adequado do centro da cidade ou das regiões próximas ao centro da cidade para o aeroporto de Viracopos. Porque hoje a única alternativa que existe é o transporte rodoviário e utilizando o leito da rodovia Santos Dumont, que é uma rodovia concedida pelo Estado por uma concessionária privada, que é a Rodovia das Colinas. Né? Sim. Muito bem. Então, muitas alternativas estão sendo estudadas. Essa que você mencionou, que é usarmos uma solução ferroviária desse meio de transporte, está sendo estudado isso. Estão sendo consideradas, então, as alternativas do investimento necessário para fazer valer essa alternativa, bem como outras soluções. Mas isso não tem nada a ver com o TAV, não? Não. É outro não. plano. Tá. Aliás, essa questão do TAV é uma boa pergunta que você está fazendo. Antes de eu complementar a resposta anterior, eu queria falar um pouquinho a respeito disso, aproveitando. O TAV, esse trem de alta velocidade, que ficou durante algum tempo aí na pauta, né, do governo federal, de se fazer essa licitação, ligando Rio de Janeiro, São Paulo, a Campinas e chegando até o aeroporto, ele, de certa forma, ele atrapalhou o desenvolvimento de outras alternativas viárias para resolver o problema. Por quê? Porque enquanto não se definia se essa solução do transporte através do trem de alta velocidade ela iria realmente ser implantada ou não, as outras soluções ficaram num compasso de espera. Sim. Porque não dá para você competir com uma alternativa dessa com outro tipo de transporte. Então, isso, como agora
O que está na mesa, embora não seja uma solução definitiva ainda, é que essa alternativa ela está postergada por um determinado tempo. As outras alternativas, então, falam, nós precisamos resolver o problema. Então, nós estamos atacando o problema com outras opções. E aí tem duas grandes vertentes. Uma é essa solução ferroviária que você mencionou. E aí eu gostaria de citar também que nós estamos em conversas frequentes e fazendo estudos junto com a Secretaria de Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo, que o secretário Jurandir Fernandes, até uma pessoa oriunda aqui de Campinas, ele já foi o barreiro no passado, né, porque ele foi presidente da INDEC, secretário de Transportes, e o Jurandir Fernandes, eles conversando conosco, nós estamos feito muitos contatos com eles, nós estamos entrando juntos nessa história do chamado trem metropolitano, que é aquela solução que vai sair de São Paulo, passar por Jundiaí, Campinas e vai até Americana, de tal forma que possa ter até algum ramal que chegue no aeroporto de Viracopos. Então, essa solução ferroviária seria dessa forma. Outra questão que estamos estudando também é uma solução através de um veículo leve sob trilhos, que é o chamado VLT. O tão criticado VLT? Pois é bom explicar um pouco isso. O projeto do VLT, que foi mal sucedido aqui em Campinas, e de certa forma eu participei um pouco desse projeto, porque na época eu estava na CPFL, e a CPFL se envolveu um pouco nisso. Na época a gente teve um envolvimento aqui com a prefeitura na ocasião. Esse projeto ele não foi bem sucedido porque ele teve alguns problemas que são problemas que um projeto dessa natureza não pode ter. Eu cito dois principais. Primeiro é a demanda. Qualquer tipo de solução viária de alto investimento, que é o caso do VLT, ele tem que ter uma demanda compatível para o padrão de investimento que você está fazendo, que não foi o caso. Sim. O VLT ele tem que ter uma alternativa de ocupação de passageiros por dia, pelo menos umas 60 mil passageiros dia, para ele poder se viabilizar, num trecho como foi aquele. O VLT aqui de Campinas, 3, 4 mil passageiros. Certo. Então, esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto é que o uso dos trens que foram colocados em operação naquele momento não eram trens para VLT, eram trens ferroviários, solução ferroviária que foi adaptada e colocada num leito urbano para fazer transporte de curta duração. Então, era um equipamento que não era otimizado, ele tinha um custo de operação muito alto. Então, isso tudo ajudou a inviabilizar o sistema. E até por esta razão que você está citando, digamos, essa decisão infeliz do passado, né? Essa tentativa infeliz, é que nós, preocupados com isso, estamos contratando nesse momento um estudo de viabilidade. Nós queremos provar para nós mesmos e para a população, porque quando nós tivermos os resultados desse estudo, nós vamos colocar as respostas dele aqui na própria Câmara, para conhecimento dos nossos amigos vereadores, da comissão cujo vereador Carmo Luiz aqui é presidente, o Tico Costa e tudo mais, também é presidente de uma outra comissão importante, para que a população de Campinas possa saber que esse tipo de solução é viável mediante alguns parâmetros. Sim. Como esses. Ele tem que ter um trem adequado, que é o chamado material rodante, ele tem que ter um investimento dentro de determinadas proporções, ou seja, tem que ter um custo por quilômetro dentro de determinados parâmetros e ele tem que ter um padrão de uso também dentro de determinados parâmetros. Nessas condições, ele é viável. E nós entendemos, por estudos preliminares que já fizemos, que serão confirmados nesse de viabilidade, que a solução Centro-Viracopos é uma solução viável para o VLT. Então, essa seria uma outra alternativa para transporte de massa em atendimento a Viracopos, além do transporte rodoviário, que podemos falar na sequência também, o que nós estamos pensando. Está ótimo, então. E agora nós vamos falar com o vereador Carmo Luiz, que é o presidente da Comissão de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário aqui da Câmara. Comissão que sempre discute essas questões, principalmente ali na região do aeroporto, que é uma região que o senhor sempre trabalhou também. Eu gostaria que o senhor falasse hoje qual é a preocupação no que diz respeito à região do aeroporto de Viracopos quando se fala em planejamento viário. Vereador, boa tarde. Boa tarde, Mirna. Boa tarde, Barreiro. Boa tarde, pastor Elias. Boa tarde a todos. Em se tratando de mobilidade urbana, eu acho que é uma das regiões mais efervescentes, aí o Barreiro acho que concorda com isso, é a região do entorno do aeroporto de Viracopos, né? Nós temos ali agora praticamente 4 rodovias que vão ser trabalhadas ali. É o Rodoanel Magalhães Teixeira, que já está em andamento, já vem vindo da Anhanguera, já tá começando
a chegar próximo da Bandeirantes. Esse é o governo do estado que Esse está é o governo do estado trabalhando. Tá. E depois tem o licenciamento do Rodoanel, que para a segunda fase desta obra, que liga da rodovia dos Bandeirantes até a rodovia Miguel Melhado Campos. E uma das maiores preocupações que nós acreditamos que seja uma grande preocupação é que toda essa quantidade de veículos leves e pesados fiquem apenas na rodovia Miguel Melhado Campos. Eu, o secretário e outras lideranças políticas e lideranças comunitárias também, participamos aí no começo do mês passado de um debate público na Assembleia Legislativa, em que foi tratado a respeito desse projeto da duplicação da rodovia Miguel Melhado Campos. E o que ela é muito importante, essa duplicação é muito importante em função da chegada do Rodoanel. Então nós acreditamos que da forma como foi colocado e a posição, o próprio Barreiro falou com o prefeito, nós estávamos numa reunião com o prefeito esses dias, falou com o prefeito a respeito da forma como a cidade enxerga. Nós enxergamos para o futuro, nós precisamos pensar a cidade para daqui a 20 anos e nós não podemos aceitar que simplesmente alguns projetos fiquem acanhados, fiquem tolhidos realmente da envergadura que ele podia dar, que é essa que a administração e com o secretário, felizmente, um secretário que tem visto a longo prazo e que faz essa visão de contorno de toda a cidade e chegando praticamente em Sumaré ao Rodoanel. Essa é a segunda. Depois nós temos também uma terceira opção de chegada ao aeroporto de Viracopos, que é uma via extremamente importante. Hoje ela já é importante em função do que tem acontecido com a rodovia Santos Dumont, que é a rodovia Lix da Cunha. A rodovia Lix da Cunha é necessária. É a Estrada Velha de Indaiatuba. Isso. Essa rodovia ela é fundamental para dar suporte para a mobilidade de toda a região do aeroporto e para as pessoas que vão acessar o terminal. Em qualquer eventual acidente ou travamento da Santos Dumont, ela seria uma via de acesso maravilhosa. E hoje ela já é uma via de acesso maravilhosa, porque nós que convivemos, nós que somos da região sul, quem vive na região sudeste, sabe o que é depender da rodovia Santos Dumont. Depender da rodovia Santos Dumont hoje é um grande complicador, porque ela sempre está travando, ela para mesmo, um acidentezinho qualquer coisa que aconteça, ela trava e são quilômetros de congestionamento. E nisso, felizmente também, e aí eu parabenizo a administração e parabenizo também o secretário, tem se preocupado, vem se preocupando, nós temos acompanhado a preocupação constante com relação à rodovia Santos Dumont e nós acreditamos, né, secretário, que em breve vamos ter uma solução no sentido da rodovia Santos Dumont. Então, é claro que nós temos outros eventos dentro da mobilidade, mas em se tratando de mobilidade urbana, onde está realmente tendo uma quantidade de ações relacionadas à rodovia é o entorno do aeroporto de Viracopos e é necessário, é fundamental para que o aeroporto realmente tenha o sucesso que vai ter, que vem tendo. E nós, da nossa parte, nós estamos cobrando o governo do estado, fazendo gestão, trabalhando de forma que realmente atenda a comunidade, atenda a sociedade campineira e atenda as pessoas que virão para o aeroporto de Viracopos e que tenham qualidade, né, Daqui a pouco a gente volta a falar um pouquinho, inclusive, sobre a Miguel Melhado, mas antes eu gostaria de falar com o vereador Pastor Elias. Vereador, boa tarde, seja bem-vindo. O senhor que é da comissão para assuntos da região metropolitana, eu gostaria que o senhor fizesse esse link entre essa questão da mobilidade urbana, já que a gente falou aqui de algumas rodovias que não passam só por Campinas, que algumas iniciativas, Campinas está aqui como foco, mas a gente também tem as cidades circunvizinhas. Se o senhor fizesse esse link da importância da mobilidade urbana em toda a nossa região metropolitana. Menina, boa tarde, secretário Barreiro, boa tarde, amigo aqui, companheiro da casa, vereador Carmo Luiz. Quero dizer que eu estava ouvindo aqui o vereador Carmo Luiz falando e imaginando o que seria a cidade de Campinas se não tivesse as rodovias que passam por aqui. Porque elas servem
para nós aqui como uma grande avenida. A Avenida Anhanguera, por exemplo, a rodovia Anhanguera, ela serve para nós como uma avenida, ela é usada para deslocamento de um extremo ao outro da cidade, assim como a rodovia Dom Pedro, enfim. A cidade cresceu de uma forma que não estava planejado, né? Não foi planejado mesmo essa questão viária. Este anel, que foi falado logo no início da nossa conversa, desse debate, ele trará para a nossa região um alívio. Resta saber se vai solucionar o nosso problema, né? É bem que vai dar um alívio nesse primeiro momento, é bem verdade que dará um alívio nesse primeiro momento, mas certamente o número de carros que são licenciados por ano só na cidade de Campinas é maior do que a quantidade de crianças que nascem, né? Então, as cidades circunvizinhas serão beneficiadas, principalmente essa ligação Campinas-Montemor e depois para Sumaré. Eu penso que dará um alívio nesta rodovia barra Avenida Anhanguera, que liga principalmente Sumaré, que é a segunda maior cidade em população da nossa região, e uma boa parte das pessoas daquela cidade trabalham em Campinas, estudam em Campinas, e tendo esse anel viário certamente trará um alívio, pelo menos para essas grandes avenidas, né, que nós temos hoje na cidade, que tem o nome de rodovia, né? Eu penso que isso trará para a gente um grande benefício nesse primeiro momento e certamente mais à frente será necessário talvez uma adequação, porque hoje as rodovias começam com 2, 3 faixas e quando menos se espera elas estão com 5, né? Tamanha a quantidade de veículos que trafegam pela nossa região. E as cidades serão beneficiadas de modo geral. Tá certo, então a gente vai dar continuidade ao nosso debate no próximo bloco. Não saia daí. Neste momento, a dengue é um problema sério em muitas cidades. Para evitar mais casos, o combate tem que ser no foco onde nasce o mosquito. Fechar sua caixa d'água, limpar as calhas é combater no foco. Eliminar os pratinhos dos vasos, garrafas e pneus a céu aberto é combater no foco. Atenção, os bairros em alerta continuarão recebendo equipes de nebulização e este mata-mosquito que ensina como exterminar os criadouros. Acabe com os focos em casa e ajude a combater a dengue na cidade inteira. Roqueira, romântica, nerd ou descolada, que gosta de esporte ou de não fazer nada. Artista estudiosa, tímida ou divertida, atrapalhada, indecisa, ou que sabe o que quer da vida. Cada menina é de um jeito, mas todas precisam de proteção pra se proteger do HPV. Não perca a vacinação. A vacina contra o HPV já está disponível para as meninas de 11 a 13 anos para prevenir o câncer do colo de útero. Fique atenta ao período de vacinação da escola ou procure uma unidade de saúde. Cada menina é de um jeito, mas todas precisam de proteção para se proteger do HPV. Não perca a vacinação. Cada menina é de um jeito, mas todas precisam de proteção. Ministério da Saúde, Governo Federal. Estamos de volta com o Câmara em Debate, que hoje discute um plano viário que ligará a cidade e até as rodovias da nossa região ao aeroporto de Viracopos. Contamos hoje com o secretário municipal de Transporte, Carlos Barreiro, e também com os vereadores Carmo Luiz e Pastor Elias Azevedo. Secretário, a gente vai um pouco tomar aí das suas informações pelo seguinte: o senhor citou que nós teremos algumas alternativas e falou sobre até a possível volta do VLT após esse estudo de viabilidade que vocês vão fazer aí. Mas quando a gente fala de planejamento a curto, médio e longo prazo, porque a gente falou de algumas coisas que vão depender de uma série de outras, mas hoje a curto prazo, por quê?
Porque hoje, como o vereador Carmo Luiz mesmo citou, se na Santos Dumont tem um protesto, que muitas vezes acontece na Santos Dumont, todo o trajeto ou o tráfego que qualquer pessoa que iria para o aeroporto para. Então, eu gostaria que hoje, a curto prazo, médio e longo, o que a gente poderia dizer às pessoas que precisam acessar o aeroporto? Eu quero separar a resposta em duas partes. A primeira delas é falar um pouquinho da Santos Dumont. Sim. Que o vereador Carmo aqui já citou algumas informações. Quero apenas complementar um pouco isso. Nós estamos fazendo uma tratativa muito forte junto ao governo do estado e à Rodovia das Colinas, que é a concessionária que tem a detenção da concessão da Santos Dumont, para que nós possamos desenvolver as marginais da Santos Dumont. Da forma que foi feito o contrato de concessão dessa rodovia, ele não contemplou como uma obrigação da concessionária de efetuar a construção das marginais, contrariamente à situação de outros contratos de concessão que cortam a nossa região, de outras rodovias. Como a Anhanguera, Dom Pedro também está passando por obra. Que é a CCR, a Autoban, como a rodovia Dom Pedro, cuja concessionária Rota das Bandeiras, exatamente, tem a obrigação contratual de efetuar as marginais. Então, nesses casos em que é uma obrigação da concessionária fazê-lo, nós, através da administração municipal, através da INDEC, nós fazemos as interfaces diretamente com as concessionárias e equacionamos todos os acessos, as chamadas agulhas que dão acesso aos bairros através das marginais e assim por diante, para que essa solução das marginais se integre completamente ao município de Campinas. No caso da rodovia Santos Dumont, isso não foi feito no contrato de concessão. Então, exige uma negociação que nós já estamos empreendendo com o governo do estado e há uma predisposição muito forte do governo do estado de nos apoiar. O prefeito tem pessoalmente se empenhado nisso para que essas marginais contemplem a execução, essa rodovia contemple a execução das marginais, ou seja, as marginais passam a fazer parte desse contorno. Nessas condições, nós vamos ter uma outra opção de acesso muito importante, porque isso comentado aqui pelo nosso amigo aqui, o pastor Elias, que é absolutamente verdade, hoje as rodovias são utilizadas como deslocamento entre os bairros, vai ser feito isso através das marginais, desafogando a rodovia. E no caso específico da Santos Dumont, nós temos uma série de indicadores que mostram que praticamente 80% do trânsito que se desloca naquele trecho entre a Anhanguera e a Bandeirantes é para transporte entre os bairros. Esse transporte nós vamos tirar da rodovia, vai passar para as marginais, então é um grande alívio. Mas em que passo está essa negociação? Pois é, essa negociação está na fase, eu diria, final, que houve alguma dificuldade na elaboração do que seria feito. A primeira ideia era fazer algum tipo de extensão no contrato, que é uma das formas de remunerar a concessionária. Então o Estado está definindo o melhor formato para fazer isso, né? Mas o que está definido, que é o que nos interessa, é que isso vai ser efetuado. Então nós estamos, nesse momento, detalhando o projeto. Nós estamos juntamente com a Artesp, com a própria concessionária, detalhando agora o projeto das marginais. Porque aquela região, para quem conhece bem a região, e o vereador aqui, Carmo, é uma pessoa lá da região, ele conhece aquela região muito bem, nós já conversamos várias vezes sobre os problemas lá. Aquela região ela tem uma dificuldade tremenda de espaço físico. Então, para você executar as marginais sem grandes desapropriações, o que torna o projeto extremamente caro, difícil de implantar e também de um prazo muito longo para a implantação, você tem que utilizar muitas vias já existentes, transformando em marginais. Porque hoje, se a gente pensar naquele caminho, já tem muita coisa ali na beirada da pista. Exatamente, o espaço é curto. Então, nessas condições, você tem que usar as vias marginais, que são vias municipais. E de uma forma criativa, e aí vem a engenharia, em cima disso, você criar um conceito de marginal que contemple essas soluções. Então, é isso que está sendo feito e, nesse momento, estamos nessa etapa. Então, quem faz esse projeto é a Prefeitura e entrega para a Artesp? Não, ele é feito conjuntamente entre a Prefeitura, através da INDEC, juntamente com a Rodovia das Colinas, com a interveniência da Artesp, que vai atestar a possibilidade de execução do que está sendo projetado. Sim. E a segunda parte da sua pergunta é com relação ao que nós estamos pensando nos problemas, porque nós estamos falando de um dos problemas, que é esse eixo. O município tem uma série de outros problemas. Quando eu cheguei ali na secretaria,
preocupado com essa questão e preocupado também com a determinação do prefeito Jonas Donizete Barreiro. Nós precisamos resolver os problemas de Campinas. Ele utiliza uma frase que ele fala assim: eu não quero que Campinas se transforme numa São Paulo, né? Para ser assim bastante explícito no que ele está querendo dizer. Muito bem, então, o que fizemos? Nós criamos um plano que chama-se Plano Emergencial de Pontos Críticos. Esse plano, que foi desenvolvido pela INDEC, está nesse momento no detalhamento dele. Nós fomos nas diversas regiões do município, elencamos, através dos indicadores que nós temos, de veículos médios diários que passam por cada ponto, e definimos dessa forma várias regiões da cidade que são ou entroncamentos, ou vias de grande circulação, ou algum problema que tem algum tipo de estrangulamento naquela região, e colocamos isso numa ordem de prioridades e estamos agora detalhando o que nós vamos fazer para promover um alívio do trânsito naquele local. É chamado de plano emergencial por uma razão simples, que nós não vamos fazer grandes obras viárias, não é esse o objetivo. O objetivo é, usando uma pesada engenharia de trânsito, né, que nós temos lá na INDEC, esse conhecimento, analisar cada região dessas e promover pequenas mudanças na geometria da região, da via pública, fazendo algumas inversões de mão de direção, alguma sinalização diferente, alguma semaforização diferente, ou mesmo restrição de circulação de alguns tipos de veículos em alguns horários. Tudo isso está sendo estudado, de tal forma que aquela região sinta, no curto prazo, um alívio, numa melhoria expressiva na fluidez do trânsito. Então, isso nós estamos fazendo. E elencamos vários pontos, e nós não vamos fazer a análise completa de todo o projeto para depois começarmos as implantações. À medida que nós já formos definindo as implantações necessárias, nós vamos começar a fazer as implantações. Então, em pouco tempo, a população de Campinas vai começar a perceber que aquela região que nós já pusemos ali essas intervenções, ela vai melhorar expressivamente. E vamos fazer isso através de uma grande divulgação. Que a INDEC ela tem tido a grande preocupação de fazer todas as mudanças viárias, mudanças de circulação de trânsito, mudanças nas rotas de transporte público, o que quer que seja, que afeta a população, antes da implantação, fazer uma maciça divulgação para a população envolvida. Então, através dos órgãos de imprensa, canais como esse aqui que estamos hoje, nós vamos estar falando o que vai acontecer em determinada região da cidade, para que a população sinta e perceba. E, além disso, esse plano prevê uma outra etapa que é extremamente importante, que após a implantação, nós vamos fazer um período que nós definimos que é de 90 a 120 dias, que é um período de avaliação da qualidade daquela implantação. Sim. Porque nós se vamos deu fazer... certo ou não. Beleza, e temos algumas ações complementares que faremos se necessário, entende? Sim. Então é essa forma que faremos. Então a gente avalia, vamos lá, medimos, realmente promoveu a melhoria que queríamos. Não melhorou o suficiente, aí promovemos alguma alteração complementar. É isso que está sendo feito. Tá ótimo, então, secretário. E vereador Carmo, o senhor, inclusive, falou aqui no nosso programa que participou de uma reunião na Assembleia Legislativa, de uma audiência, e prepara aqui em Campinas um debate a respeito da rodovia Miguel Melhado, que liga Vinhedo a Viracopos, que hoje também é considerada uma avenida, assim como o vereador Pastor Elias disse, porque ela tem comércio no entorno da via e movimentação constante de pedestres. Qual é a preocupação e qual é a sinalização do governo do estado de que a duplicação da Miguel Melhado realmente vai sair? A duplicação da Miguel Melhado, ela já vem sendo trabalhada há algum tempo pela DR, e a Artesp tinha proposto a apresentação de um projeto para toda a região no mês de abril. E nós estivemos na Assembleia participando da apresentação desse projeto, e todo o projeto, praticamente todo o projeto, ele está muito bem elaborado, ele foi muito bem elaborado. A única preocupação que existe realmente é com relação ao final da rodovia, quando termina o rodoanel, aonde termina o rodoanel,
até a chegada do aeroporto de Viracopos. Eu acho que essa é a maior preocupação. Porque o que acontece ali naquela região? Porque essa região, ela é urbanizada, ela é muito urbanizada, como você mesmo falou. Hoje são aproximadamente 70 mil habitantes que vivem naquela região. E a rodovia, ela corta essa comunidade, ela adentra a comunidade, e a nossa preocupação é a segregação dessa comunidade. A partir do momento que uma rodovia, do nível da rodovia Miguel Melhado, que é uma rodovia de alta velocidade, atravessa a comunidade, ela segregaria a nossa comunidade de forma que não seria mais possível voltar. E nós tivemos, e aí nós temos a grande felicidade do governo, do secretário, volto a repetir, estar consciente desse problema e buscar, fazendo gestão com a Artesp, para que o rodoanel não termine na Miguel Melhado. Ele continue, a alça dele continue e faça toda essa volta saindo na rodovia Santos Dumont. Com esta alça, nós eliminaríamos a grande quantidade de veículos na própria rodovia Santos Dumont. Qualquer pessoa que venha, por exemplo, Sorocaba, sentido Rio de Janeiro, ela não tem necessidade de passar pela Santos Dumont por dentro da nossa cidade. Ela já cortaria ali, já iria no sentido da rodovia Bandeirantes, Anhanguera e até sair a Dom Pedro. E de volta é a mesma coisa, nós já não teríamos mais aquela quantidade de veículos atravessando dentro da nossa cidade. Esse contorno já faria todo esse desvio de veículos. E para a comunidade é muito importante que haja uma avenida, e está sendo muito bem trabalhado aí pela Secretaria esse projeto. Então, o que é possível que aconteça, e aparentemente tudo vem demonstrando que nós estamos caminhando a passos largos nesse sentido, é que haja uma avenida. Assim que terminar o rodoanel, a poucos metros, comece uma avenida e essa avenida seja doada para esse pedaço da rodovia, seja entregue para a administração pública municipal e ela cuidaria desse pedaço, desse trajeto, como avenida da cidade de Campinas com ciclovias. O secretário já falou sobre isso, que é uma demanda muito importante da nossa cidade, com ciclovias, até porque aquela região é uma região com uma quantidade de pessoas grande que aumentará mais. Nós estamos imaginando que em alguns anos nós teremos 250 mil habitantes naquela região. Então nós precisamos planejar isso para o futuro, com uma avenida, com um sistema de transporte de qualidade, com ciclovias, e que dê condições de vida para aquela comunidade, para toda aquela comunidade, e que não cause segregação, que cause realmente que seja como uma alavanca de crescimento para aquela região. É o que nós acreditamos e, de novo, estamos muito felizes. Eu estou batendo muito nisso porque é muito importante a visão do secretário. O secretário vendo isso para nós é de uma importância fora do normal, enxergando o futuro da forma como nós gostaríamos. Então, havendo essa simbiose e também esse relacionamento estreito que está tendo com a Artesp e a disposição da Artesp e a disposição do próprio governador no sentido de fazer isso acontecer. Então, nós acreditamos que é uma grande tendência e que é fundamental para a região e para a nossa cidade. Vereador Pastor Elias, na legislatura passada, quando foi até discutido o projeto da Macrozona 7, numa primeira audiência, alguns vereadores que participaram dessa audiência na época falavam justamente da preocupação em relação a Santos Dumont, em relação à Macrozona 7. Agora, parece-nos que, inclusive, esse projeto viário, esse plano viário, virá junto com o projeto da Macrozona 7. O senhor acredita que hoje, qual seria o papel do vereador para quando se analisar um projeto de macrozona, que a gente fala, olha, vamos pensar em Campinas, mas o que a gente observa é que é difícil pensar Campinas sem pensar nos acessos dessas rodovias que também nos levam para as outras cidades. Qual é a responsabilidade do legislador? A macrozona é sempre uma peça de debate mesmo, bastante aprofundado, né, Mirna? Dificilmente se chega a um acordo, a um consenso, porque cada parlamentar, cada legislador, ele tem
um ponto de vista, ele faz uma leitura acerca daquilo que está posto. Tem a questão da sua região, né, a quem ele representa no sentido do seu eleitorado. Há uma série de fatores que envolvem, que contribuem para uma discussão bastante aprofundada. Eu penso que os vereadores, quando o assunto for colocado em pauta, de fato, para discutir, penso que também não dará para ser feito isso de uma forma a toque de caixa, né? Tem que ser um negócio muito bem pensado. Nós tivemos recentemente aprovado aqui na casa, ainda que não da macrozona, mas fará parte no futuro daquele projeto enviado pelo Executivo das habitações populares, né, mais espalhadas pela cidade. Que já é uma forma, já é algo para a gente pensar hoje, porque a população indo para os lugares mais centrais, né, um lugar onde, por exemplo, hoje os conjuntos habitacionais eles estão mais na periferia, né, mais no extremo da cidade. Agora você imagina chegando um número de moradores na região do Alphaville, na região de Sousas, na região mais do outro lado da cidade, né, no oposto da onde eles estão. Certamente essa questão viária virá à baila de novo. O tema virá à baila de novo, porque nós tiramos as pessoas hoje lá da região do Campo Grande, por exemplo, ou do Ouro Verde, ou mesmo lá da região onde está o vereador Carmo Luiz, e agora essas pessoas precisam atravessar a cidade, porque não necessariamente elas vão trabalhar no mesmo lugar onde elas moram, né? Então o assunto virá à tona de novo, virá à baila de novo, e os vereadores têm um papel importantíssimo, porque vai depender exatamente deste consenso para que a gente tenha um pouco de alívio mais à frente, né? Sim, e secretário, rapidamente, só para a gente saber, o plano viário, a ideia é que ele já venha junto com a macrozona 7 mesmo, ou ele vai ser algo que não vai dar tempo de vir as duas coisas aqui para a Câmara para votação? O nosso esforço é que seja feito de forma conjunta, Correto. Porque esse desenvolvimento que eu mencionei há pouco, né, que está sendo feito juntamente com o pessoal da Aeroportos Brasil, ele vai estar contemplando as necessárias alternativas viárias para resolver esse problema daquele entorno todo. Então, nosso esforço é que essas questões sejam tratadas de forma conjunta para facilitar até o debate, né? Tá ótimo, então. E nós vamos agora para o nosso próximo intervalo e na volta estaremos com o terceiro bloco do Câmara em Debate. Até já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Vamos lá, então. Esse é um assunto Um assunto ardido aí, hein? Né, secretário? Estamos de volta com o último bloco do Câmara em Debate. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da macrozona 7, continuando ainda, porque, vereadores, na segunda-feira nós tivemos o Câmara em Debate tratando da habitação e os colegas defenderam, inclusive, porque nós temos aqui, só para lembrar, a Câmara já aprovou, inclusive foi sancionado a macrozona 5, que é a região do Campo Grande e do Ouro Verde. Nós temos aqui a macrozona 9, que é lá a região da Aparecidinha, Campineiro, São Marcos.
Essa aguarda, inclusive, a realização de audiência pública. Alguns vereadores, inclusive os da Comissão de Política Urbana, pediram a contratação de técnicos que possam ajudá-los a dar o parecer, porque muitos vereadores têm conhecimento político, mas o técnico, quem decide, são essas pessoas que podem orientá-los. Só que eles disseram o seguinte: já que Campinas deverá rever o seu plano diretor em 2016, por que não começar essa discussão em 2015 e só depois, então, votar o restante das macrozonas, que ainda devem vir para a Câmara, depois da votação do plano diretor? O que vocês acham sobre isso, vereador Carmo? É polêmico, é muito complicado. Eu também compartilho da mesma ideia de revermos o plano diretor. Nós acreditamos acreditamos não, é fundamental. O que precisa ser feito é adiantar já o projeto, esse estudo do plano diretor, o novo plano diretor. Só que tem uma preocupação: o aeroporto de Viracopos, da região do aeroporto de Viracopos não pode esperar. 2016. Não pode. Nós precisamos definir um novo projeto. Eu não tenho nem condições de me posicionar se já colocaríamos em votação. Nós estamos aí aguardando os estudos das empresas que estão fazendo esse levantamento. A Secretaria de Transporte já apresentou um projeto já na área de mobilidade urbana. Existem algumas coisas que nós questionamos no projeto da Macrozona 7, que nós não concordamos. Então eu acredito sim que seja necessário em algumas outras regiões, macro-regiões, que refaçamos o plano diretor, mas em se tratando da Macrozona 7, precisa ter bastante prudência para poder fazer essa afirmação ou defender essa tese, porque é uma região que, como nós estamos falando, é uma das regiões que necessita de mudança e as mudanças não podem ser demoradas. Nós não podemos esperar nem meses mais, nós precisamos decidir agora o que vai acontecer com aquela região. Então, em se tratando disso, eu acredito que teria que ter um pouco de prudência e avaliar se existem coisas graves na macrozona, procurar corrigir e buscarmos votar a macrozona 7 sim. Eu acho que é fundamental. Vereador Pastor Elias. Do meu ponto de vista, eu penso que talvez se antecipasse, se possível fosse, não teria somente uma medida paliativa para a região do Viracopos, né? Já que a programação é para 2015, 2016 para... Que são 10 anos, a cada 10 anos o plano diretor deve ser revisto. Só pode ser feito por força de lei. Agora, a minha preocupação em fazer algo agora, a toque de caixa, de imediato, como o vereador mesmo disse, o problema está posto, precisa ser resolvido, precisa melhorar a qualidade de vida do cidadão que mora na região. Mas, por outro lado, também... tudo é muito demorado, é natural que seja demorado, a prudência manda que seja demorado, né? A questão dos estudos que precisam ser feitos, a execução e aquela coisa toda, e aí de repente isso se torna num problema maior, vereador, torna num problema maior que depois em 2015 e 2016 terá que efetivamente fazer aquilo que for acordado a partir das alterações das macrozonas. É um problema que está posto. Eu sou partidário, né, se fosse aqui expressar minha opinião, eu acho que o sofrimento já está tanto e de repente compensa esperar mais um pouquinho para se resolver o problema de forma definitiva. Tá ótimo, então. Agora, secretário, em curtíssimo prazo, a gente está aí com a Copa, que deve começar dentro de um mês e meio. Quais as medidas que a INDEC tomou para o acesso ao aeroporto de Viracopos nesses dias? Na realidade, fizemos várias coisas. Uma delas foi o seguinte: há alguns meses nós firmamos um convênio com o aeroporto de Viracopos para propiciar que a INDEC estivesse atuando na região chamada aeroportuária, que essa região aeroportuária, por uma definição de lei federal,
ela pertence ao governo federal, que foi concedida à Aeroportos Brasil. Então, através desse convênio, a INDEC está, nesse momento, atuando lá para regular o trânsito e o transporte público naquela região. Essa foi a primeira medida, que vai, evidentemente, se estender ao longo da Copa, com apenas a colocação de mais profissionais da nossa área, os nossos agentes de mobilidade urbana, atuando, porque espera-se um aumento do fluxo de turistas, de passageiros, de pessoas circulando pelo terminal de Viracopos. Sim. Além do que está previsto para os próximos dias, agora no começo do mês de maio, a inauguração do terminal de passageiros chamado de voos domésticos. Então isso já vai trazer naturalmente um aumento do fluxo lá de turistas e de pessoas que vão começar a viajar por Viracopos, né? E está perto da Copa do Mundo. Então essa ação nós já tomamos de imediato. Uma outra coisa que fizemos, nós estamos contratando em caráter de provisório, de IA por 90 dias, um conjunto de orientadores de transporte e trânsito que vão trabalhar em conjunto com os nossos agentes de mobilidade urbana no sentido de auxiliar na orientação do trânsito nesse período de Copa do Mundo, porque nós entendemos que a demanda vai aumentar de forma bastante expressiva, então nós vamos fazer uma contratação de um grupo de 100 profissionais para atuar durante 90 dias nesse período para nos auxiliar nesse trabalho. Nós fizemos recentemente um concurso público, que também, por uma coincidência, também são 100 profissionais, mas que eles não estarão aptos ainda a trabalhar como agentes de mobilidade urbana antes desse período da Copa do Mundo. É por isso que nós tivemos que fazer essa contratação nesse período de forma provisória. Temporária. Tá? Temporária. E, além disso, nós desenvolvemos um plano ao longo de todo o município, onde nós elencamos todos os locais onde haverão os maiores deslocamentos. Que, como todos sabem, Campinas vai estar acomodando aqui 2 seleções, a seleção de Portugal e da Nigéria, que além de estarem aqui hospedadas, elas vão estar se deslocando para os centros de treinamento, estar se deslocando para o aeroporto, para fazer viagens, para ir para os locais de jogos e voltando. A INDEC vai rever a sinalização que existe na cidade, então, ou não dá tempo? Nós não vamos rever a sinalização, mas nós vamos rever a forma de circulação em algumas vias. Então, nessas ocasiões em que haverá esse deslocamento adicional, nós vamos estar em algumas vias revendo a circulação para permitir que haja uma fluidez maior dessas pessoas que estarão se deslocando e tendo cuidado de não prejudicar a vida do município, porque o campineiro vai continuar trabalhando, continuar vivendo aqui, se deslocando, indo às suas atividades. Então nós temos que ter a sabedoria de fazer essa conciliação dos interesses, né, do município de Campinas com as pessoas que estão aqui em função da Copa do Mundo. Sim. Secretário, e hoje foi publicado no Diário Oficial do Município o decreto 18.333, que trata do valor do subsídio trimestral para as empresas do transporte público. E o valor para abril, maio e junho é de 25,3 milhões, que representa uma alta de 42,3% em relação ao que foi subsidiado no trimestre anterior. O que isso significa, secretário? Significa o seguinte, que nós estamos com a nossa tarifa sem sofrer qualquer tipo de aumento, efetivamente, desde janeiro de 2013. Sim. Que houve aquele aumento que ocorreu no início do ano passado, que depois, por uma decisão estratégica do prefeito, ela voltou aos mesmos R$ 3 que ela já vigorava há muito tempo. Então, essa situação, considerando todos os custos que ocorreram ao longo de todo esse período, tá aí uma inflação anual da ordem de 7%. Isso impacta diretamente no custo da mão de obra, que é um custo muito importante, que são os motoristas e cobradores de ônibus. Além disso, os combustíveis tiveram um aumento expressivo, até superior à inflação, que é o óleo diesel, que é o principal combustível do meio de transporte público urbano. Outros insumos que são utilizados no transporte, como pneus, óleo combustível e peças e autopeças que são usadas para a manutenção dos veículos. Tudo isso, além das reposições que são feitas para que a nossa frota média tenha uma idade média menor que 5 anos. Quer dizer, esse conjunto de custos adicionais, sem ter aumento de tarifas, que é uma decisão da administração de não promover nenhum aumento tarifário nesse momento, faz com que o subsídio tenha que sofrer
essa reavaliação. E é isso que com foi base feito. numa planilha entregue pela Transur, que é isso? Não, a planilha a Transur, que ela passa informações que são monitoradas pela INDEC na comprovação daquelas informações que são passadas. Quem elabora os estudos tarifários é a administração municipal, através da INDEC. Então, nós fazemos os estudos e definimos, através desses estudos, qual é o valor que tem que ser aportado na tarifa de transporte público, ou qual é o grau de subsídio que tem que ser dado. Sim, e até quando a Prefeitura vai conseguir, na opinião do senhor, aumentar o subsídio e conseguindo, de certa forma, prender esse aumento, ou até que ponto o senhor acredita que vai chegar uma hora que realmente teremos que aumentar um X no valor da tarifa? Olha, essa situação é uma situação que é uma equação simples de você entender. Isso vale para qualquer pessoa que tem, como eu tenho também, o meu orçamento doméstico. Você tem o seu orçamento doméstico, se a sua fonte de receita não tem nenhuma variação, para você continuar mantendo o mesmo padrão de vida, você tem que reduzir os seus custos. É simples assim. Sim. Se eu quero, ou posso diminuir o meu padrão de vida, né? Então eu posso dessa forma, eventualmente, aumentar os custos ou aumentar a fonte de receita. É dessa forma. Então, o que nós estamos fazendo a nível do município? A nossa intenção principal é preservar a qualidade do transporte público. Preservar a qualidade do transporte público significa fazer o que estamos fazendo. Nós estamos a cada vez mais aumentando a quantidade de linhas ofertadas no município. Nós fazemos estudos diários, avaliando o impacto dos novos condomínios, novos conjuntos habitacionais que aparecem no município, o adensamento que existe e melhorando a qualidade. Então, a preservação da qualidade é uma questão que a nossa administração não abre mão. Se você está querendo preservar a qualidade e os custos são crescentes, não tem saída. Você tem que aumentar a receita. E a receita tem duas fontes. Através do subsídio, que é o que está sendo praticado nesse momento, ou através da tarifa. A opção da administração nesse momento foi fazer esse reajuste no subsídio para não impactar nesse momento na tarifa. E essa questão ela vai ser avaliada continuamente. Nós vamos estar todo o tempo, e fazemos isso mensalmente, quinzenalmente, reavaliando essas condições para uma tomada de decisão a cada momento do que nós devemos fazer para preservar esse equilíbrio. Tá ótimo. Então, vereadores, está na pauta de hoje um projeto do ex-vereador Sebastião dos Santos, um projeto de 2010, que na época gerou alguma polêmica e é um assunto que muitas vezes se perguntam aqui na cidade. É um projeto que propõe inicialmente que a INDEC faça um teste no centro de Campinas, fazendo o que se faz hoje em São Paulo, o rodízio de veículos. O senhor é a favor ou não de que Campinas hoje tem um rodízio de veículos? Vereador Carmo. Não sei se já seria necessário um rodízio de veículos na cidade de Campinas. Eu praticamente fico o dia todo dentro do carro, eu rodo Campinas toda, eu vivo dentro do carro. Nossa cidade, nós estamos aí caminhando, sim, para uma situação que não é muito agradável a título de futuro. Mas eu, particularmente, não concordo que haja necessidade de rodízio na cidade de Campinas. Nós temos alguns gargalos, como o próprio secretário falou, mas Campinas ela não é uma cidade assim que cause tanto problema de trânsito como São Paulo. São Paulo é uma coisa de fora do normal. Eu, particularmente, acho que não seria necessário. Na minha visão, não. Tá ótimo. Então, vereador Pastor Elias. O centro da cidade não tem necessidade, no meu ponto de vista, Mirna. Mas, por outro lado, as entradas, acho que poderia ter um estudo, uma forma de melhorar essa questão das chegadas, né? Por exemplo, ali na Santos Dumont, por exemplo, de manhã para até lá no Jardim das Bandeiras afora. A entrada pela Líquios da Cunha, também a questão da Campinas Montemor, que para lá em Hortolândia. Sim. É mais a chegada que é complicado. Depois que chega na cidade, os carros se espalham. Então fica bem tranquilo. Durante o dia não é complicado o trânsito em Campinas, com exceção nos gargalos mesmo, na chegada.
Então o senhor acha que nesse momento... Eu penso que não tem necessidade, mas mesmo um estudo, uma adequação, uma melhoria nas entradas da cidade, porque a maior parte dos carros que nós vemos chegar, eles vêm de fora, né? Pelo menos Campinas, Montemor estão vindo de fora. Mas colocar um rodízio dentro da cidade, acho que fica um pouquinho complicado. Sim, agora vamos à opinião técnica do secretário, dizendo, nesse momento, a INDEC já chegou a pensar nessa possibilidade de rodízio em Campinas? Honestamente, não. Nós não estamos pensando nisso. O que nós estamos pensando são duas coisas. No curto prazo, como eu mencionei há pouco, naquele plano emergencial, nós entendemos que em algumas regiões da cidade poderá ser necessária a restrição de alguns tipos de veículos em alguns períodos e exclusivamente naquela região. Não é Por exemplo, como a gente já tem uma lei que em determinado perímetro não pode entrar um caminhão com certa capacidade, certo tamanho. Coisas desse tipo, entendeu? Isso estamos pensando, sim. E outra coisa que eu queria também chamar a atenção é que nós estamos desenvolvendo um plano viário que é olhar para Campinas para daqui a 25, 30 anos, que é uma coisa que não se faz no município há muito tempo. Fazer um planejamento viário de longo prazo. Eu diria que a grande obra viária, a última grande obra viária feita no município foi a Avenida Aquidauã, que está fazendo aí 40 anos. Então, isso estamos vendo. E nesse plano viário, uma coisa que é importante mencionar, é que nós estaremos privilegiando de forma muito forte o transporte público, em detrimento do transporte individual. Ou seja, a longo prazo, a médio e longo prazo, Campinas ela vai ter as suas vias públicas direcionadas para os transportes públicos, em um transporte público de qualidade. Porque cada um de nós poderá deixar o seu carro em casa, poderá não usar o seu carro no seu dia a dia, se tiver um transporte público que me leve em segurança, aonde eu preciso ir trabalhar, aonde eu preciso estudar, onde eu quero me divertir. Sim. Né? Se eu não tenho isso, é evidentemente que eu tenho que pegar meu carro. Então, o que nós queremos é propiciar para o público campineiro soluções de transporte público adequadas e que aí eu não precise ter o estrangulamento da via pública com os veículos de passeio. Essa é a alternativa do ponto de vista técnico mais correta. Tá ótimo, então. Eu agradeço a participação de vocês. O nosso programa fica por aqui. E lembrando que você ouve na Rádio Educativa um resumo do que discutimos aqui no Câmara em Debate, às 7 horas da manhã, em 101,9 MHz. E na sequência você vai ficar com o programa Revista, com notícias da Câmara Municipal de Campinas. Até o próximo Câmara em Debate.